Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, beleza? Para você que não me conhece, não acompanha o meu trabalho nas redes sociais, eu sou o Edson, para os mais próximos o DK. Eu vou comentar hoje o documentário Democracia em Vertigem. Se você espera um conteúdo aí que seja somente elogios, não é o vídeo adequado. Eu vou tentar ser aí o mais imparcial possível. Evidente que eu tenho uma ideologia política, né? Você também tem uma. Se a sua for distinta da minha, não é por isso que nós vamos brigar. Esse vídeo ele é direcionado para você que tem ideologia política de esquerda, você que tem ideologia política de direita, centrão, você aí que é anarquista, você aí é intervencionista. A cineasta Petra Costa, ela vai narrando os fatos ali até chegar o ano de 2002, quando os progressistas, quando a esquerda, né, ela chega ao governo. E vai terminando o documentário já com o impeachment da Dilma, a prisão do Lula, vai ocorrendo tudo isso no documentário. Eu vou trazer aqui somente aquelas cenas que é de notório saber de todos, né? Até aquelas cenas que talvez a gente não tomou conhecimento, né? E também não juntou os pontos, porque o documentário ele faz muito isso. Ele vai pegando vários fatos ali que foi divulgado amplamente na mídia, Jornal Nacional, Rede Record, Folha, Estadão, Isto É, Revista Veja. É a história política que ocorreu aí de 2003 até 2019, porque tem lá também o crescimento de Bolsonaro, prisão do Lula, fala sobre o juiz Sérgio Moro, fala sobre, aí já falei, a Dilma, o Lula, e toda essa política que ocorre de 2002, né, com a eleição aí de Lula, até 2019 com a eleição de Bolsonaro. Então é a antropóloga e cineasta Petra Costa que vai narrando os fatos. Ela fala ali que depois de 21 anos de ditadura militar, e passaram alguns tempos aí, a democracia ela foi estabelecida, né, foi elogiada, copiada aí por diversas outras partes do mundo. Só que naquele momento ela se via ali diante de uma presidente apeada ali do governo e um presidente preso. E ela pergunta se democracia não era apenas um sonho efêmero. Um outro ponto que é muito interessante, e esse ponto, tanto a direita quanto a esquerda concorda, né? Porque eu cheguei a assistir outras pessoas comentando o filme, tanto de ideologia política de direita e tanto de ideologia política de esquerda. Então ambos concordam nesse ponto que eu vou trazer agora. Fala que o documentário é muito bem feito, isso não há, né, não se discute isso, é muito bem feito. A forma como os fatos cronologicamente são contados, isso também é muito elogiado tanto pela direita quanto pela esquerda. E os fatos, eles vão se passando de uma certa forma, que ela vai contando o que ocorreu ali de 2002 a 2019, e também de vez em quando ela vai mesclando ali com algumas memórias dela, do período ali da ditadura militar, a mãe dela que foi presa, o pai dela, né, o que ajudou a fundar ali a Andrade Gutierrez. Uma coisa também que é muito elogiado é que ela não esconde a sua ideologia política. A direita, né, a primeira vez que viu ela não escondendo a ideologia política dela ali, colocou que se tratava de uma ficção. Aí depois mudou, já não era mais uma ficção, mas afirmou que tinha alguns fatos ali que não condiziam com a realidade. Mostrar ali a sua ideologia, deixar bem claro a sua ideologia política, a princípio ela pode parecer que está ali baseado em uma parcialidade, né, absoluta, não sei, alguma coisa nesse sentido, porém não. A gente percebe que no decorrer ele também faz críticas muito pesadas, inclusive, né? E essas críticas talvez sejam o que faz com que as pessoas de ideologia política de direita vá assistir e assista até o final. E tem alguns deles, né, de ideologia de extrema direita, que até indicou para outras pessoas assistirem o documentário. Independente com qual finalidade que ele indicou para as pessoas assistirem. Mas se preocupou ambos os lados aí, é porque realmente o conteúdo que está ali é de boa qualidade, né? Como eu já falei anteriormente, e ele vai expondo os fatos ali. Ele começa ali a ganhar corpo quando mostra ali a chegada dos progressistas ao governo, da esquerda ao governo no ano aí de 2002. 2002 Lula vence as eleições, 2003 aí ele começa, né, a governar, ele governa aí os próximos 4 anos, se reelege. Em 2010 aí Lula escolhe a Dilma aí como a sua sucessora. O filme mostra também que a Dilma ela não queria ser a candidata, né, do Lula
Porque ela tinha os motivos pessoais dela que ela deixa ali no documentário que você pode estar assistindo aí. Lula, ele já saiu com 87% de aprovação. E nos próximos anos, no primeiro mandato aí de Dilma, surge um escândalo que é um ponto muito interessante que nós temos que colocar aqui, que é a espionagem que sofreu a Petrobras pelos norte-americanos. Esse fato é sabido por todos, porque foi amplamente divulgado na mídia nacional e na mídia internacional que o Wikileaks, né, na época em parceria com The Intercept nos Estados Unidos, eles conseguiram vazar conteúdos da Agência Nacional de Segurança, a NSA. Tem o Edward Snowden, então tem toda aquela história, mas não é o foco aqui, a gente tem que adiantar. O que a gente tem que saber se você dá um Google aí, você vai perceber que o Brasil, ele foi espionado aí no primeiro mandato da Dilma. A Dilma estava com uma viagem marcada para lá quando essa bomba estourou, ela não foi. Depois de algum tempo aí o governo norte-americano se posicionou e falou que isso já tinha ficado no passado, que a própria Dilma já tinha comentado sobre o episódio, até assim, falando, né? Porque, queira ou não, uma via de mão dupla o interesse Brasil e Estados Unidos, então de uma certa forma não podia ficar nesse ranço o tempo. O Brasil, ele foi espionado pelos Estados Unidos. O Wikileaks colocou aí, isso é um fato que qualquer um pode verificar, saiu na revista Veja, na Folha, no Estadão, na Globo, na Record. O documentário também, ele mostra ali essa polarização, ele não mostra só a ascensão do governo de esquerda não, mas ele começa a mostrar também a queda. Ele mostra as manifestações de 2013, que até então parecia ser motivo ali os 20 centavos no aumento da passagem, depois se descobriu que não era. O documentário, pessoas, isso tanto a direita quanto a esquerda critica um pouco. Por quê? Porque falta muito conteúdo. Mas aí nós temos que entender também que, olha só, são 2 horas de documentário, correto? 2 horas de documentário para colocar tudo o que aconteceu de 2002 a 2019 é pouco tempo, não dá. Então algumas coisas têm que ficar fora. Mas em 2013, uma coisa que deveria estar no documentário é que essas manifestações, né, depois surgiram aí, você pode colocar no site do UOL, você pode verificar aí na mídia, que esses grupos, né, que levaram o MBL, o Vem Pra Rua, o maior protesto de todos os tempos aconteceu em 2013, que levou toda essa gente aí, eles estavam patrocinados por partidos de extrema direita, né? Depois a gente vai chegar aí pra gente entender. A gente já entendeu que o Brasil foi espionado ali, né? Dilma Rousseff, mais 29 telefones do governo ali, eles estavam de olho já na Petrobras aí. Outro ponto também que o Wikileaks coloca também é que teve juízes brasileiros que foram treinados por americanos aí para poder causar uma certa instabilidade. E esse fato aí do Wikileaks, o que vem do Wikileaks, todo mundo já sabe, e do The Intercept dos Estados Unidos, é algo com credibilidade. E tem aí, para você ter uma ideia da seriedade desse conteúdo que foi vazado, né? Esse conteúdo, a NSA, Agência Nacional de Segurança, né, dos Estados Unidos, que é a sigla em inglês, eles colocaram esses documentos vazados como ultra secreto. Então mostrou aí a espionagem, não somente no Brasil, mas na América Latina. Surge a Lava Jato. A Lava Jato, ela chega ali por volta de 2014, e a Lava Jato, todos os mecanismos de combate à corrupção utilizados pela Lava Jato, inclusive até a delação premiadas, foram aprovados ali por Dilma Rousseff na gestão petista. A Lava Jato, ela tinha tudo para ser o maior meio de combate à corrupção no Brasil. Isso é fato, né? Mas a gente percebe que a Lava Jato, ela se perdeu. Ela utilizou esses mecanismos aí, né? Isso já não está no documentário aí, os áudios da Vaza Jato, porque o documentário aí, ele vai até 2019, né? Já estava concluso ali o documentário quando começou a ocorrer a Vaza Jato e a soltura do Lula. Em 2014, eles tinham a certeza de que Aécio Neves ganharia a eleição e tiraria aí o PT do governo. Só que chegou as eleições, Aécio Neves, ele perde a eleição aí para Dilma Rousseff. E nesse mesmo momento, o Aécio Neves, no diretório, né, ele falando ali, logo após perder, ele fala que a direita voltaria ao governo mais rápido do que se espera. Ou seja, o que se espera é 4 anos, né? Então ele já estava começando ali a anunciar um golpe contra a Dilma. A direita, ela coloca o seguinte, ó, a direita fala, não, essa parte é mentira. Por quê? Porque o Aécio Neves só entrou no processo da Dilma lá no final. Máxima data vênia para a direita, mas não.
não teve como colocar todos os acontecimentos no documentário. Só o que ela fez? Ela colocou um lá onde ocorre no diretório que eu acabei de falar, que o Aécio Neves ele fala que a direita, ele perdeu as eleições e que não se preocuparia que a direita voltaria o mais rápido possível para o governo, né? Ou seja, não aí sendo os 4 anos, né, de governo Dilma, ou seja, ele já estava falando ali do golpe, né? Aí, beleza. A direita ela questiona isso, fala que a Aécio só entrou no final. Só que seria legal se no documentário tivesse um vídeo onde o Aécio Neves está no Senado, no primeiro dia depois que ele voltou do recesso, e ele fala que fará a maior oposição que o Brasil já teve. Então, quando a direita fala que a Aécio Neves só entrou no final no processo do impeachment, isso é mentira. Ele já estava articulando, juntamente com Romero Jucá, né, o senador Romero Jucá, do PMDB, que foi um dos maiores articuladores do impeachment da Dilma aí. Beleza. Aí, em 2015, elege-se para presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, ele deixa bem claro no início, porque a eleição da Dilma foi contestada, foi auditada, deu tudo certo, mas eles ficaram tentando entrar ali com o processo de impeachment várias vezes, e o Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, do PMDB, né, ele fala uma coisa mais ou menos assim, ó: não vou aceitar o processo de impeachment da Dilma, porque não tem pressupostos fatos jurídicos que justifica eu aceitar. E não somente naquele vídeo que a Petra Costa coloca no documentário, mas em outros vídeos, no Roda Viva, em diversos locais, que ele fala que não aceitaria o processo de impeachment da Dilma. Houve também todo um clima ali criado para gerar uma atmosfera favorável, propícia ao impeachment da Dilma, né? E foi provocado muito pelo Cunha. O Cunha, ele começa a ser investigado ali no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. E ocorreria uma votação onde quem salvaria o Cunha seria aí os votos dos parlamentares do PT. Né? A Dilma, ela era muito incisiva. Então o que ela fez? Ela já determinou ali, começou a cortar várias regalias do Cunha, né? Os esquemas deles em Furnas, saiu na CBN falando o áudio aí, né? Que um dos motivos que ela bateu de frente com o Cunha foi que a Dilma cortou alguns esquemas do Cunha em relação a Furnas. E o Cunha pegou e falou assim: ok, eu tô aí, eu preciso do voto de vocês para mim poder passar pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados e não ser cassado. E o PT falou: não, nós não vamos votar, né? Os deputados do PT falaram: nós não vamos votar para salvar o Cunha, muito pelo contrário, para caçar. O Cunha falou: se vocês fizerem isso, eu aceito o impeachment da Dilma. Na parte da manhã, os deputados colocaram publicamente que ia votar a favor da cassação do Cunha. À tarde, o Cunha aceitou o processo de impeachment da Dilma, sendo que anteriormente ele já havia falado que não há pressuposto fático jurídico que justificasse ele aceitar o processo de impeachment. Nessa acusação, pesava contra Dilma que ela tinha dado pedaladas fiscais e também decretos não numerados. Vamos agora falar sobre a autocrítica. Eu percebi que a Petra, né, ela deixa bem clara a ideologia política dela ali, e ela também, por ela deixar clara a ideologia dela política, eu achei muito interessante isso, até a direita elogia também, que ela critica. Então ela critica muito, que ela ficou muito decepcionada quando viu o PT fazendo aliança com o PMDB. Quando ela viu ali o Lula, né, envolvido ali com a direita. Tem as críticas ali, né, contra o PT, isso é fato. Então essa parte aí eu acredito que vai agradar as pessoas que falam que tem que fazer uma autocrítica, o PT errou, tem que fazer uma autocrítica. A Petra Costa, ela faz essa autocrítica, só que ela bate ali bastante em alguns pontos. O documentário também, ele traz pessoas, uma parte dele, que fala ali sobre os áudios do Romero Jucá, do PMDB, a principal pessoa que fez ali a articulação do processo de impeachment. Veja, antes ali do processo de impeachment começar, mas ali o processo, pelos bastidores, já estava ocorrendo o processo, a gente só tomou conhecimento do processo um pouco mais para frente, mas ali no início de 2015, Aécio Neves já estava contestando, né? O senador Romero Jucá já estava manipulando. Esse áudio do Romero Jucá conversando com o ex-presidente da Transpetro, né, Sérgio Machado, em março de 2015, Romero Jucá, ele fala o seguinte, ó:
que a única forma é trocar o governo, é tirar Dilma e colocar o Michel, né, em um grande plano nacional envolvendo até o STF. Isso é de notório saber de todos, deu aí em tudo quanto é jornal. Além dele falar isso, ele falou também que havia conversado com alguns ministros do STF. Então esse áudio tem essa parte aí no documentário, correto? Que eu achei super importante tá colocando essa questão aí, porque o Romero Jucá é o principal articulador do processo de impeachment aí contra a Dilma. E um ponto que nós temos que colocar, que no documentário, a Petra, ela assume ali, né, que ocorreu as pedaladas fiscais, elas foram ratificadas no ano seguinte, os decretos numerados aí também. E hoje a gente vê aí, na atualidade, o governo atual, o Bolsonaro, pedalou 55 bilhões no ano passado, só que eles colocaram agora pedalada como drible, porque pedalada e drible não é crime, mas eu acho que tem que observar isso aí, porque destituir, apiar do poder uma presidente legitimamente eleita sem fake news, para poder colocar aí Bolsonaro, e agora ele está fazendo a mesma coisa que alegou fazer, que seria as pedaladas fiscais. E além, está pedalando de outras formas aí, mas a questão não é essa. A questão é que a única forma de ocorrer um processo de impeachment é se cometer crime de responsabilidade fiscal. Na Câmara dos Deputados, nós percebemos que os deputados, na hora de justificar o voto de cada um ali, eles justificaram o voto de forma que não condizia. No Senado, os senadores votavam e saía falando realmente de uma não cometer o crime de responsabilidade fiscal, mas é por questões de governabilidade. E chega aí na parte da prisão de Lula. Então a gente já percebe ali uma parcialidade do juiz Sérgio Moro. E a defesa, ela sempre vinha alegando que o juiz Sérgio Moro, eles tinham um interesse aí em uma vaga no STF, ou até mesmo participar do governo Bolsonaro. Hoje, o ex-juiz Sérgio Moro é ministro da Justiça aí do governo Bolsonaro, pretende ir para o STF ou se candidatar à presidência em 2022. Sendo que em 2017, numa entrevista para a revista Veja, ele falou que ele não aceitaria cargo político nem agora e nem no futuro, porque se ele aceitasse um cargo político, ele colocaria todo o trabalho dele em xeque. Todo o trabalho dele seria perdido, inclusive a Operação Lava Jato. E ele foi contra tudo isso que ele afirmou aí. Mostra também a prisão do Lula no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista, onde Lula ali, ele fala ali com toda a militância, o povo que vai ali cerca ele ali. Tem essa questão aí, tem essa parte aí no documentário. Tem uma parte no documentário que o pessoal ali não está deixando o Lula sair para se entregar, né? Cercar e não deixar prender. Uma parte muito interessante. Tem depoimento de pessoas intervencionistas. A gente encontra ali o pessoal da extrema direita ali. Achei uma cena muito absurda, uma criancinha batendo assim num pichuleco do Lula, né? Um pai ensinando uma criancinha a bater ali. Tem um depoimento de diversas pessoas humildes colocando que se formaram, o governo Lula foi um governo excelente, que antes eles não tinham o que comer, hoje a filha é psicóloga, hoje o filho tem uns bastidores, porque naquela época a imprensa ela tinha um livre acesso pelo Palácio do Planalto, por todos os locais, áreas, cômodos ali, então a gente consegue ver bastante os bastidores. Sendo que a primeira vez a gente viu aqui do lado de fora, assistindo o Jornal Nacional, Revista Veja, Isto É, Folha, Estadão, Record, e agora a gente está vendo também de um outro ângulo. O documentário finalizou em 2019 e também não consta ali os áudios da Vaza Jato, né? Então assim, eu acredito que o filme Democracia em Vertigem vai ter a segunda parte. É claro, fato que a direita, ela está tentando aí desconstruir essa narrativa, né, que é uma narrativa que mais se aproxima da realidade, tanto que é uma narrativa, um documentário que foi indicado aí ao Oscar de melhor documentário de longa-metragem, né, de 2020 aí, recebeu prêmios e diversas indicações dessas premiações. A Petra Costa fala que decepcionou um pouco quando o PT ele fez uma aliança com o PMDB. Uma coisa que Lula falou é muito interessante. Se Cristo viesse para o Brasil, ele teria que ele faria até uma aliança com o próprio Judas. Ou seja, parece que ele já estava prevendo ali a traição. Tem uma cena também icônica. A Dilma, o Lula e a Dona Marisa vêm descendo a rampa ali, né?
E o Temer também vem, o Temer muito desconcertado, sem jeito, e depois só para poder sair na foto, o Temer dá uma volta toda desconcertada por detrás assim da Dilma, do Lula, e para se posicionar na foto ali, para poder sair na foto. A gente percebe várias coisas, tá certo, pode ter faltado muito conteúdo ali ainda no documentário, porque 2 horas é muito pouco, mas a gente consegue perceber o que ocorreu no Brasil, de fato, foi um golpe. Queira a esquerda, queira a direita, queira quem quiser aí contestar isso, não tem como. Por quê? Um documentário, o que está ali é o que foi amplamente divulgado, o que foi realmente passado aí pelos meios de comunicação. Então cada um pode assistir, pode verificar. Um ponto que eu tenho que deixar claro aqui, que mostra também a coercitiva de Lula, mostra também os trechos do juiz Sérgio Moro, né? Ele justificando de forma que ele mesmo se perde na justificativa dele, mostra Bolsonaro falando do crescimento, que cada vez Bolsonaro está mais vivo na opinião pública na época, né? Sendo que estava mais público, por quê? Porque Lula estava preso. Então, a última pesquisa de intenções de votos feita com Lula na cadeia, Lula estava com 49% e Bolsonaro com 19%. O que eles falaram? Nem prendendo Lula, o Lula, ele é esquecido, né? Ele continua, ele mantém ali. Tanto que ocorreu uma vigília noite e dia durante 580 dias em Curitiba e a mídia tradicional não divulgou isso. O Bolsonaro, ele ganha, né? E vem todo esse autoritarismo que nós estamos vendo aí. A direita fala, tá, mas nós não vivemos um autoritarismo, vivemos sim. As coisas que estão ocorrendo aí, né? Falaram tanto contra o Escola Sem Partido, o Escola Sem Partido não, agora tá colocando o Colégio Cívico-Militar aí, que é uma forma de introduzir a ideologia militar aí para as nossas crianças. Nós não podemos deixar isso acontecer. Então já vem esse negócio de prender cabelo, de não sei o quê. Não, isso não existe, entendeu? Se era escola sem partido, por que agora vai ter partido, mas partido militar? Escola sem partido em 2020 é retroagir para 1964, que a Petra Costa tanto fala aí no documentário. Pessoas, ó, para finalizar aqui, o documentário vale a pena assistir, tanto de direita, tanto de esquerda, tanto de centrão. A gente vai ver conteúdo ali que a gente viveu, que a gente participou, seja com ação ou com omissão. Então é um conteúdo real. Não tem essa questão de mentiras, não tem essa questão de fake news. O que acontece é que a direita, ela está tentando destruir a narrativa da esquerda, porque a narrativa da esquerda é a narrativa que mais se aproxima à realidade dos fatos, porque tem jornal, tem televisão, tem tudo ali. Já a direita não, é mamadeira kit gay, são coisas mais abstratas. Então as fake news da direita, ela agora é para tentar minar o crescimento do Democracia em Vertigem. Democracia em Vertigem, na Netflix, passando em mais de 190 países, ganhou premiação, foi indicado em diversas premiações aí, Oscar 2020, melhor documentário longa-metragem, né? É um filme, é um documentário político que mescla as memórias da antropóloga e cineasta Petra Costa. Ele estreou em meados, né, junho de 2019 e assistam, eu amei. Ali é de fato o que ocorreu. Mostra muito ali também a polarização entre direita e esquerda, né? Então uns vão falar que foi golpe, outros não vão falar que não foi golpe. Alguns vão aplaudir momentos ali que a Petra dá uma criticada ali, desce a ripa no PT, depois vai criticar a parte que ela elogia, que ela tinha expectativas, sonhos, enfim. E vamos ficando por aqui. Se você gostou desse tipo de conteúdo aqui no canal DK Pessoas, né? Compartilha, curte, deixa nos comentários aqui. Você que é de direita, de esquerda, centrão, comenta com muito respeito, porque aí eu não apago os comentários, deixo aqui, depois vou ler, responder. Vamos que vamos, pessoas. Democracia em Vertigem, né? Curta aqui o canal DK Pessoas aqui no YouTube, DK Pessoas no Facebook e DK Pessoas no Instagram. Um abraço para vocês aí e fui, pessoas. Tchau, tchau.